iniciar a gravação. Acho que eu já fiz. E aí? Bom, pessoal, vamos começar? Ótimo, todos me ouvem bem, né? Assim espero. Bom, mais uma vez agradecer aí a todos que estão conosco hoje para assistir essa palestra que vai desmistificar a cybersecurity para todos nós e nos alertar quanto à necessidade de se proteger de ataques cibernéticos. Mais uma vez, eu sou a Paula Mizan-Kleinberg, CEO da Nordem, empresa de transformação digital através da terceirização de profissionais de tecnologia e gerentes de projetos. Vou apresentar rapidamente quem são os nossos palestrantes, depois vou passar a voz para eles, deixar eles se apresentarem um pouco mais e falarem um pouco mais. Lembrando que nós abriremos para perguntas via chat no final e em seguida sortearemos 2 kits da Nordem. Vale a pena esperar porque o kit é bem legal. Bom, começando pela nossa dama, a Amanda. Ela é uma profissional especialista em GRC, que é Governança, Riscos e Compliance, com 10 anos de experiência em consultoria e serviços de segurança. O Norton, vou ter que fazer a piada, Norton, desculpa, o predestinado a trabalhar com esse assunto, óbvio, especialista em engenharia e desenvolvimento de software em várias áreas, como telecom, mobile e armazenamento, com experiência em análise de malware e threat intelligence. Trabalha na Dell há 5 anos com foco em segurança de aplicações. E por último, mas não menos importante, o Ivan Felipe, especialista com 16 anos de experiência em data protection, trabalha na Dell há 10 anos e é responsável pelo planejamento e a entrega de soluções também desse assunto Data Protection. Mais uma vez, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Estou animadíssima, estamos todos. Passar a palavra para vocês e ficar quieta, senão eu falo mais do que devo, tá bom? Obrigada, gente. Vamos lá. Bom, vou compartilhar aqui para ficar mais fácil, pode ser? Pode. Vocês conseguem me ouvir? Então, tá bom. Sim. Um minutinho aqui. Me avisem aí se vocês estiverem conseguindo ver. Aquele clássico, né? 2 anos de pandemia, a gente sempre tem aquela frase: vocês conseguem ver minha tela? Estão me ouvindo bem? Então, para não perder. Tá tudo certo. Todas as almas aqui presentes. Pode começar. A gente não perder a linha, né? Vamos lá, pessoal. Muito obrigada aí por todos. Eu tô vendo que tem bastante gente que tá entrando ainda. Eu tô admitindo no lobby, tá? Se eu de repente esquecer aqui, alguém for vendo. Muito bom. Mas só para começar aqui, eu acho que até para a gente alinhar as expectativas e deixar todo mundo, né, mais a par da nossa proposta de hoje, nós deixamos aqui alguns itens para que a gente seguir uma linha, né, um roteiro aqui na agenda, tá? E assim, lembrando, a ideia hoje é um papo bem aberto, é bem relaxado para a gente compartilhar um pouco das nossas experiências, de coisas que a gente tem visto no mercado, dos problemas que a gente vê da nossos clientes, empresas aí tratando ao longo dos anos. E assim, para começar, é até engraçado que a gente acabou deixando até em outra cor. Eu acho que muitas vezes tem aqui, né, para a gente falar do primeiro item, que é o que é de fato segurança da informação, cybersecurity, o que isso significa, né, e como que as pessoas que trabalham com isso no dia a dia realmente trabalham, tá? O segundo, eu acho que talvez já mais conhecido, mais tratado recentemente, é uma linha de quais seriam os nossos principais desafios, quais são os principais problemas que as empresas de fato lidam e quais são a percepção delas sobre eles. E o terceiro, que não dá para a gente só falar de problema e não falar de uma parte da nossa visão sobre por onde começar, se, assim, não é só em caso de problemas, né, aperte o botão vermelho para a gente sair correndo. Quais são alguns processos que a gente pode seguir, referências que a gente pode ter para ter um caminho, ter um direcional, e depois a gente deixou esse espaço no final para as perguntas, tá bom? Vamos lá, a gente deixou o título aqui, mas só até para a gente aproveitar e me apresentar. A maior parte da minha experiência ao longo desses últimos anos tem sido com consultoria para serviços. Então, muitas vezes o principal problema que a gente percebe aqui é que as empresas ou elas não priorizam ou não conhecem a necessidade de trabalhar com cyber. Então, parece brincadeira, mas esses não são. Sinto muito, mas talvez teremos vários memes para vocês, se vocês ficarem incomodados, não avisem. Mas esse aqui é tá? Parece besteira, mas em caso de ataque,
quebra o vidro, puxa os cabos, esquece tudo que ninguém sabe o que fazer. Esse é o pior cenário possível, é bem desesperador. E é uma consequência do que a gente tem hoje, mas por quê, né? O que a gente faz? O que segurança faz? Eu gosto de pensar que áreas de cybersecurity, ou segurança em geral, elas são complexas, mas não difíceis, tá? Porque o objetivo, na verdade, é um só. Independente dos nomes dos processos, os nomes das áreas, os nomes dos ferramentais, o nome dos antivírus ou dos nossos colegas apresentadores aqui, a gente só tem uma meta, que é proteger o que for mais importante para a organização que vocês estão, que a gente trabalha ou para o ambiente que nós estamos, tá? E dá para fazer em vários paralelos, eu acho que vale a pena trazer alguns aí ao longo dos nossos, ao longo do papo, que chegam numa linha de. Quando eu falo de proteger o que é mais importante, quando a gente fala de segurança, ou às vezes de cybersecurity, parece que é um tema muito distante. Mas dá para trazer vários comparativos com coisas simples dos nossos dia a dia. Quando alguém pensa em segurança residencial, qual é o objetivo? O objetivo de segurança residencial é que ninguém que não deva entre ou leve nada e que você e suas famílias fiquem seguros. Essa é a mesma lógica. Infelizmente, por muitas questões, às vezes de nomenclaturas ou pelos níveis de especialização, né? Porque você olha ali para o fundo do buraco, ele vai longe, né, de capacidades técnicas, tá? Mas esse aqui seria o objetivo. E aí o segundo ponto é um pouquinho até das origens, que às vezes a gente discute sobre muitas palavras-chave, sobre tendências de mercado. Então a gente fala de segurança cloud, de plataformas CASB, proteção de não sei o que, não sei o que. É uma sopa de letrinhas insana. Mas essa sopa de letrinhas todas, ela tem uma origem muito mais simples. Que são 3 princípios. Algumas pessoas até colocam um quarto que eu posso até falar para vocês, mas partem de 3 princípios que dá para a gente fazer aquelas analogias com coisas do nosso dia a dia, né, que são os princípios de confidencialidade, disponibilidade e integridade. Então, o que significa ter suas informações ou ter o que for de importante para a empresa, por exemplo, ou para as nossas vidas em dia? Significa que as pessoas só vão saber do que elas devem saber. Então, isso fica muito claro quando nós falamos, por exemplo, de informações sobre pagamentos, informações de registros de saúde. Quando a gente escuta esse tipo de informação, já é muito claro que é seu. Não é todo mundo que tem que saber. O seu médico tem que saber das suas condições médicas, mas não os colegas dele, não pessoas que não são relacionadas. Esse é o princípio que a gente escuta muito hoje. E para até, se vocês não se importarem, se alguém quiser aí também levantar a mão sobre se daqui alguém de vocês já trabalha com segurança em alguma forma ou não, só para eu ter uma ideia dos que trabalham, se quiserem colocar um reaction para a gente ter uma ideia, que isso faz paralelo com alguns processos que talvez você já possa ter ouvido falar, que são, ou de pessoas que não são da área, né? Possa ter ouvido falar, que são numa linha de controle de acesso. Mas por que uma área de controle de acesso? É um negócio tão importante que são fontes aí para auditorias de todo tipo, auditorias financeiras, que não tem nada a ver com security, usam processos que são relacionados à segurança, tá? Esse é um. Segundo, é o que a gente chama do princípio de integridade. Qual que é o princípio da integridade? O princípio da integridade diz que a mensagem que você manda para uma pessoa é a mesma mensagem que aquela pessoa tem que ela tem que receber. Se aquela mensagem for interceptada no meio do caminho, não é não é não é o que deveria acontecer. Tá? E aí, vamos nos salvar de termos técnicos. A gente deixa isso para depois, mas isso é perfeitamente plausível. É perfeitamente plausível e é assustador a quantidade de informações que você pode enviar, de fazer um cadastro, de receber uma informação de volta em uma série de aplicações, e o dado que você mandou não é o que chega, e o dado que você ia receber pode não ser o que volta. Tá? Então, parece meio escuso, mas seria o equivalente a vocês fazerem a sua declaração de imposto de renda e aí, de repente, quando a informação chega lá, não é o que você escreveu, para mais ou para menos. Isso aí não, a gente sabe, olhando assim, que realmente não é agradável, tá? E o terceiro ponto, que esse sim tem um grandíssimo paralelo com várias outras áreas de negócio. Inclusive, na minha opinião, esse princípio aí de disponibilidade é o que trouxe a área de segurança muito mais próxima para o negócio do que da tecnologia hoje, que é a questão de disponibilidade. Por quê? Porque esse princípio ele diz que
as informações, sejam elas quais forem, elas têm que estar disponíveis para uma empresa, para uma organização, para uma pessoa, quando for necessário. Então, quando você compromete a disponibilidade, é isso que muito do que a gente vê hoje sobre ataques que deixam os sites fora do ar, que deixam plataformas fora do ar, que fazem empresas e pessoas pararem de trabalhar. Por quê? Porque elas não conseguem acessar um registro ali. E isso afeta de tudo que é jeito. Do transporte dos filhos de vocês, de quando for passar o aplicativo ali do bilhete único e o aplicativo não funcionar, ao saldo extrato da sua conta bancária, que pode não estar atualizado corretamente. Então, olhando a partir disso, é daí que nós nos organizamos muitas vezes, mesmo que não falando, tá? Para entender e como se estruturar para ajudar, por exemplo, empresas a começarem um programa de segurança. Falar, eu nunca conheci, nunca mexi, não sei por onde eu começo. A gente sempre olha por aqui. É um princípio mais voltado para a escola mais antiga, né, de segurança da informação. A gente escuta muito sobre cybersecurity, que é muito só no domínio digital, mas essa linha também trata de áreas, de pessoas no dia a dia, de escritórios físicos também. Que é aquela boa e velha história, não sei se você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que conseguem entrar de forma indevida em escritórios, gente que tira foto de informações de sala de diretoria, essas coisas assim. Parece coisa de filme de espião, mas não é. Isso é espionagem industrial, isso existe desde sempre. Tá? Isso é uma coisa que as áreas de segurança também tratam, né? Mesmo que não apareça tanto no radar. Tá? E como? Você fala, legal, mano, entendi. Ok, princípios, mas e daí? Como que você se estrutura para fazer? Quando a gente olha e a gente chama isso de, até para ter uma visão aqui de resiliência do negócio, para um negócio robusto. Quando eu digo que a importância aí de cyber é proteger aquilo que é mais importante da empresa, vocês concordam comigo que o que é importante para você não é importante para o colega que pode sentar do seu lado ou para a área que trabalha junto? Não existe um consenso a nível pessoa do que é mais importante, tá? Por isso que, e até isso é uma grande dificuldade, é uma coisa que a gente sempre insiste e tenta trabalhar, é que segurança não funciona sem negócio junto. Como assim negócio? É, bom, deixa eu dar um exemplo bem simples. Vamos falar que sou uma plataforma de e-commerce. Meu negócio funciona deixando pessoas colocarem produtos ali e eu ajudando os processos de venda. Aquilo ali significa que se essa plataforma não estiver disponível, eu perco dinheiro. Se essa plataforma perder a credibilidade, porque alguém alterou alguma coisa lá, perde dinheiro. E se alguém acessar informações ali, por exemplo, administrativas que não deve, bom, vou me repetir uma terceira vez, a gente perde dinheiro. Mas se você for olhar também para uma área de TI, com certeza, tem um comentário aqui da Fernanda falando sobre fazer parte da cultura da empresa. Sim, Fernanda, mas isso, na minha opinião, começa realmente. Isso tem que ter uma interação primeiro entre essas áreas, e aí isso vira uma consequência da cultura, porque aí as pessoas de áreas que não são de tecnologia vão conhecer sobre segurança também. Tá? E o que isso implica? Se essa minha plataforma de e-commerce não tiver no radar da minha área de segurança, por exemplo, o pessoal vai proteger. Não, eu tenho que proteger esse servidor aqui, que não tem nada a ver com aquele serviço, mas perdeu o foco. Então, o esforço foi gasto, o tempo foi gasto, a expertise dos profissionais foram gastos, olhando para o que não era a bala de prata da empresa. Tá? E, infelizmente, acho que a Iva tem até bastante trilho, né, para a gente falar no final sobre as consequências disso, os impactos disso, infelizmente, são aterradores. Tá? Então, além dos pilares de processo mesmo, acho que tá no mudo, cara. Não sei se ia falar alguma coisa. Ou não. Não sei. Consegue Opa. me ouvir? Sim. Desculpa. Pegando o gancho, né, desse tema que é super relevante, né, da cyberresiliência, o business, ele é feito, né, de pessoas, processos e tecnologia. Hoje a tecnologia, ela é o business, né? Não tem jeito. A tecnologia não suporta o business, a tecnologia é o business. Então, as pessoas têm que estar, todo mundo tem que estar engajado. O mindset mesmo das pessoas tem que estar já pronto, focado nessa questão da proteção dos dados, porque sem o engajamento das pessoas, os processos vão ficar
defasados, né? E com isso, não adianta só a tecnologia, a gente precisa ter esses 3 elos aí se complementando, né? Para a gente Sim, ter um sim. ambiente resiliente. Não adianta aí- colocar um antivírus de última geração, né? Se você tem o seu colaborador colocando a senha num post-it na frente do laptop, né? Então, Sim. pessoas, processos e tecnologias, elas andam de mão dadas, né? Não adianta investir somente em um desses pilares. A sinergia entre os 3 é necessária, né? Tem esse ponto. Eles andam de mão dadas. Não tem, um não existe, não existe sem o outro. Sim, sem dúvidas. E aí, a primeira parte eu acho que aí a gente começa a falar um pouco sobre a primeira parte da resposta, né, para o problema de, olha, sua empresa está pronta para se proteger de um ataque cibernético? Primeira pergunta que eu te faria seria, isso existe? Essa conexão entre as áreas existem? Tecnologia, segurança e negócio se conversam hoje? Porque se não conversarem, é um grande indicativo de que podemos ter problemas. Tá? E aí normalmente é uma boa forma essa visão consultiva, né, que a gente busca de sair correndo atrás ali do que a gente pode fazer primeiro para tratar disso ou para contornar essa situação. Tá? E aí, Norton? Bom, pessoal, Com você. antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, né? E eu também sempre falo aquela coisa, quando brincam com o meu nome, eu fico à vontade. Falando, o pessoal tá à vontade, né? Quando não brincam, que eu acho estranho. Ih, não quebrou o gelo. Então, bom, me chamo Norton, né? Pelo jeito aí, nascido para trabalhar com segurança, né? Pelo que tudo indica, o destino era esse. Eu vou falar um pouquinho agora, é a parte do terror da apresentação, né? É aquela parte dos problemas, onde eu quero apresentar um pouquinho para vocês do quão próximo, todos já devem saber, né? Isso aí é notícia todo dia na televisão, em sites de notícia, né? Até acontecendo com a gente mesmo, em grupo da família. Diariamente, eu vejo alguém em Facebook ou no WhatsApp falando, pessoal, se vierem pedir dinheiro, estão se fazendo para passar por mim no WhatsApp. Então, é uma coisa que está batendo na nossa porta todo dia, né? Se a gente não foi vítima, a gente conhece alguém que foi vítima de algum tipo de ataque, né? Algum tipo de fraude. Então, é uma coisa muito comum hoje em dia. Então, agora é a parte do terror que eu quero fazer, mas eu quero deixar todo mundo tranquilo aqui, porque tem uma luz no fim do túnel e a gente vai mostrar depois, vai chegar lá. Mas antes eu queria falar um pouquinho, em geral, sobre ataques cibernéticos, né? De onde vem, quem executa, como eles executam, quais são as motivações, né? Porque é por isso que a gente está aqui. Se não fossem essas motivações, esses ataques cibernéticos que a gente tem hoje, não teria nada disso que a gente está falando aqui, né? Todos esses assuntos que a gente está trazendo para vocês hoje só existem em função desses ataques, né, que acontecem. Então, não dá para negar. Eles são muito dinâmicos. Enfim, hoje eu tenho um tipo de ataque, amanhã eu tenho outro, depois de amanhã eu tenho outro. É uma coisa impressionante o ritmo em que isso está acontecendo hoje em dia, né, esse dinamismo. A sofisticação e a criatividade dos ataques é algo fora do comum. Se você pensar, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. A sofisticação é coisa que você nem imagina. O pessoal é muito criativo. Se usassem essa criatividade toda para o bem, né, seria muito bom para a humanidade, para a sociedade em geral. E assim, os ataques são totalmente frequentes hoje em dia, são muito sofisticados, as consequências hoje são destruidoras, né? A gente acompanha isso nas notícias. Qualquer empresa pode ser alvo, e assim, o que a gente acompanha aí é que, por mais que você se proteja, tenha uma empresa que investe, o ataque ele é inevitável. Se você possui informações que são preciosas aí, que têm algum valor, algum dia sua empresa vai ser motivo de ataque, tá? De cybercriminosos. Amanda, se quiser ir para o próximo, por favor. É interessante comentar que, assim, é no mesmo ritmo que novas tecnologias aparecem, né? É impressionante. Inclusive, essa questão da tecnologia está representada aqui. Aqui eu queria dar uma visão geral para vocês do contexto atual. Mas antes eu vou voltar um pouquinho aí. Eu apesar de ser de exatas, eu gosto muito de história, né? E busquei um paralelo da evolução aí do ser humano, né, nos últimos séculos. Então, se a gente parar e pensar aí
na Idade Média, né? A época dos feudos. A gente tinha um castelo, feudo, a gente tinha até níveis de feudos, né? Tem até uma proteção em camada desde a Idade Média, né? Mas se a gente pensar na Idade Média, para os vikings ou para bárbaros invadirem um reinado, eles tinham que fisicamente penetrar aquelas camadas de proteção dos feudos, né? Muros altos, aquele fiozinho que tem, né, sempre em desenho animado, em filme, com o jacaré, né, que tem ao redor dos castelos. Depois começou a Revolução Industrial, né, a época das máquinas, então já começaram a haver automóveis, outros tipos de tecnologia aplicada, né, aviões. Mas se a gente parar e pensar nas últimas décadas, até aí a internet aparecer, né, na década de 90, mais para todo mundo, né? Se você tinha que invadir um lugar, tinha que ser uma coisa física, né? Um ataque físico, né? Igual um filme do James Bond, aqueles filmes de espião, né? Você tinha que se infiltrar lá, os agentes duplos, se infiltrar, cair de paraquedas dentro da usina hidrelétrica, onde vai ser o ataque. Enfim, era uma coisa muito física. Com a chegada da internet, né? Isso foi mudando de figura, né? O mundo foi se tornando cada vez mais virtual. A gente teve a última palestra aí que foi interessantíssima, né? Nessa série que a Nordem está fazendo sobre o metaverso. Então, com certeza, o metaverso aí vai figurar, já está figurando e vai figurar muito, de uma forma muito intensa com essa questão de segurança, né? Tudo que a gente tem de segurança hoje, a gente vai ter que repensar em como vai ser nesse ambiente mais virtual do que é hoje ainda, né? Mas esse pode ser um assunto para um outro bate-papo entre a gente. Mas falando do mundo hoje, né? O que a gente enxerga, né? E que vem acelerando ano após ano, né? Desde o início da internet. Hoje em dia, a gente tem um mundo, a vinda da cloud. Então, você pensar em alguns anos atrás, tudo era on-premises, numa estratégia self-hosted, né? Se você tinha uma aplicação, você mantinha ela ali rodando num computador dentro da sua segurança física, né? Para acessar um terminal ali tinha que ser ainda de uma forma física. Hoje a gente já tem coisas pipocando aqui e ali, sendo migradas para cloud, né? Estratégias híbridas. Então, a cloud figura hoje em dia como um elemento aí que está mudando o aspecto de segurança, né? Tem toda uma área de estudo aí, né, de segurança focada em cloud, tem questões legislativas, enfim, cloud é um universo à parte, né, quando se fala de segurança. Não basta cloud, a gente tem a Internet of Things, né? A gente tem dispositivos para todo que é lado hoje, né? São câmeras de segurança, a gente tem dispositivos que controlam a temperatura da nossa casa, câmeras de segurança, tem a câmera que está olhando o bebê que está no berço no quarto no lado. A gente tem um relógio aqui que se integra com o celular, com o seu óculos, com a nuvem, com a internet, né? A gente tem marca-passo, a parte de saúde. A gente tem hoje pessoas que rodam um dispositivo com um sistema operacional e um programa dentro dela, tá? Para injetar insulina ou alguma outra medicamento que seja necessário, para manter o ritmo do coração batendo, né? Então, essa parte de saúde. A gente tem dispositivo de tudo que é tipo, né? Então, a Internet of Things, a gente eu vi uma estatística aí que tem bilhões de dispositivos que se comunicam espalhados pelo mundo para os mais diversos propósitos. Aqui eu só falei alguns, né? De segurança, saúde, né? Mas a gente tem todo tipo de coisa espalhada por aí. Com 5G, né, Norton? Desculpa. Com 5G, isso vai ser exponencial cada vez mais, né? Mais dispositivos vão estar conectados e a gente vai precisar ter atenção à segurança, né, das informações, dos dados. Com certeza, 5G também vai ser uma outra história, vai merecer um outro capítulo à parte quando a gente fala de segurança, né? Tem a ver com o terceiro item que eu coloquei ali, né? Número de dispositivos conectados aí, não só de IoT, né? De IoT, mas número de laptops, celular, né? Eu mesmo tenho 2 celulares, tenho um tablet aqui em casa, tenho meu laptop do trabalho, tenho o meu laptop pessoal. Também vi uma estatística, um dado aí outro dia, de quantos celulares existem, quantas linhas, né,
existem X linhas para cada pessoa. Então, o número aí de dispositivos conectados é muito grande. Então, isso gera também uma complexidade adicional. Não bastasse isso, o número de tecnologias, é o que a Amanda falou agora há pouco, o número de tecnologias emergentes. Isso aí, se a gente pegar décadas atrás, né, demorava-se alguns anos para surgir uma tecnologia, ela ficava por outros anos, aí sim ela ia ser substituída por outra. Hoje em dia surgem frameworks aí de linguagens de programação, sites, tecnologias diversas para resolver diversos problemas aí a cada, né, a questão do open source, a comunidade open source trouxe isso, né, um aumento exponencial em tecnologias desenvolvidas hoje. Você tem tecnologias que rodam nesses dispositivos no IoT que estão espalhados pelo mundo ao número de bilhões ou trilhões, que tem tecnologias novas rodando dentro de uma sua aplicação que está na web, que está numa nuvem, né? Que está rodando no seu celular, que está conectado, né? Com tudo isso. Então, o número de tecnologias traz uma complexidade também absurda. Você tem várias tecnologias diferentes para resolver um mesmo problema, né? Então, um número maior de tecnologias e a frequência com a qual elas surgem faz com que, assim, nenhuma tecnologia surge perfeita, né? Ela tem um tempo de amadurecimento, então é natural que você tenha vulnerabilidades aí, né? Nessas tecnologias que surgem aos montes aí, dia após dia. E aí, não bastasse tudo isso, né? O número de pessoas conectadas, né? Hoje em dia, crianças têm celulares, né? Foi-se o tempo em que algumas pessoas tinham celular, trabalhavam com computador. Hoje em dia, com a invasão aí da transformação digital, faz com que não só pessoas de TI, todo mundo hoje está usando ambientes virtuais, né? Um vendedor, qualquer profissão, médico acessa um sistema para acessar um exame, para submeter um exame, né? Banco, a gente tem banco hoje na palma da mão, no nosso celular. Então, tudo isso fez com que tivesse um aumento muito grande de pessoas interligadas a tudo isso, né? E aí, como a gente tem pessoas, a gente tem também coisas de valor que essas pessoas guardam. A gente tem contas bancárias, a nossa própria informação é uma coisa valiosa, né? Para questões de marketing, né? O nosso endereço, o nosso CPF, nossa conta bancária. Mas não só isso, né? A gente tem hoje um próprio site de venda, né? A gente sabe que se ficar fora um minuto, uma empresa, desses grandes vendedores, significa prejuízos de milhões, né? Então, o próprio site, a própria infraestrutura tem esse valor, né? Segredos industriais, né? Quem gostaria de saber a fórmula da Coca-Cola, né? Dizem aí que é escondido a 7 chaves, aquela coisa toda que a gente fala há décadas, né? Então, os segredos hoje estão guardados nesse ambiente, né? Então, essa aqui vira a combinação perfeita para atrair a atenção dos cybercriminosos, né? E aí, Amanda, se alguém quiser complementar algum ponto aqui, fica à vontade. Eu tenho um, mas é uma brincadeira, que Manda ver. essa é a razão. Sim, Patrícia, acho que ele está sendo gravado enquanto a gente fala aqui. Essa é a grande razão pela qual profissionais, se vocês já tiveram experiências com profissionais de segurança, muitas vezes quando vocês precisaram, olha, queria trazer alguma coisa nova, vou usar o meu celular pessoal para fazer alguma coisa de trabalho, ou meu computador pessoal para fazer alguma coisa de trabalho, e vocês já viram caras de puro terror, de pessoas de não pode, não faz, tem uma razão de ser. Não é só pela chatice, porque eu concordo que quando a gente fala de conversar com negócios, muitas vezes a gente tem que abrir mão, né? Tem que. Não dá para proibir tudo. Falar não para tudo é inviabilizar negócio. Mas essa é a grande razão. Com o tempo todo surgindo coisas novas, a maior parte de nós aqui nem sabe de verdade o que está rodando nos nossos celulares e computadores. Tá? E considerando que o Brasil é um polo impressionante isso, mas o Brasil é um polo fortíssimo de fraudes para todos os segmentos, tá? Não só bancários, para tudo. E ninguém é imune a isso. Tá Pensa no povo criativo brasileiro, Sim, olha. é impressionante. E eu tô falando isso porque eu sou um profissional de segurança, e mesmo assim tiveram acesso às minhas informações, e deixa eu ver, numa cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, assinaram uma banda larga no meu nome semana passada. É perfeitamente plausível. Você fala, Amanda, de onde veio essas informações? Eu não sei, mas tinham que ter todas para ter feito essa assinatura. Então, o que significa que tá aí, tá à venda e compram.
né? Tanto que, não sei se vocês acompanham essas notícias aí de ramo financeiro, o Norton me avisa aí, hein, cara, se for para passar muito tempo. Mas essa questão financeira, transações do tipo Pix são extremamente inovadoras para o mundo todo, mas como está sendo feito aqui no Brasil, ele foi imediatamente um foco de ataques e fraudes de todo tipo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas dá uma olhadinha 10 segundos no aplicativo do Internet Banking de vocês, que vocês vão ver que estão oferecendo seguro contra roubo agora. Porque ladrões, não é só meio digital, né? Mas as pessoas usam o meio digital como uma fonte. Vão assaltar as pessoas e pedem os celulares desbloqueados. E tiveram que dar um passo atrás, né, agora. Tem questões de você definir limites, De horários, restringir, exatamente. um par para aprovar, né? Tiveram que colocar uma camada ali que acho que, não sei, pelo jeito não previram, não precisava. né? Foi no susto, né, na verdade. Exatamente. Isso. Deixa eu passar aqui para você. E aí, pessoal, tudo isso que eu disse, essa interconectividade toda, essa coisa dinâmica, né? Bilhões, tudo conectado, tecnologias novas, gerou um ambiente extremamente propício para cybercriminosos, né? E aqui eu queria falar um pouquinho quais são as motivações que levam uma pessoa, um grupo, né, a fazer um ataque, a cybercrime, né? Assim, foi esse o tempo em que, né, tem aquela visão de filme que o hacker é aquele cara, o jovem lá que está atrás de um computador na casa dos pais e Mr. Robot. assim, até tem isso hoje, até hoje, isso existe, mas ficou um ambiente tão propício para o crime que hoje em dia virou eles são extremamente profissionais. Eles se agruparam, eles desenvolvem programas, até tem uma tendência de usar inteligência artificial para... Eles fazem analytics para escolher targets, né, os alvos. Então, isso aí virou uma coisa muito profissional, assim, crime profissional organizado, tá? Tem no submundo, na internet, aí tem kits à venda para fazer um ataque de negação de serviço. Você encontra esse tipo de coisa. Eu trabalhei alguns anos com análise de malware e TTP, né, que é táticas, técnicas e procedimento. Então, entender o comportamento de malware, de como cybercriminosos agiam. E isso também é um assunto para outro fórum, mas é impressionante a criatividade que eles exploram isso, né? Assim, não tem limites. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre algumas motivações, as mais comuns, mas não estamos restritos a somente essas, tá? Assim, curiosidade. Existe, né? O moleque lá, o menino está aprendendo programação, vê um filme. Curiosidade no hacker é uma característica número 1. Você não é um hacker se você não tiver curiosidade, né? Tem pessoas aí que não necessariamente são hackers e vivem no mundo digital, mas que querem entender como funciona um relógio por dentro, um aparelho. Então, a curiosidade é uma coisa até nata do ser humano, né? Mas em algumas pessoas, né, isso transcende, e curiosidade realmente é um motivo pelo que leva uma pessoa, um hacker aí, a cometer alguma infração, né? Ele quer saber como funciona, quer saber se ele consegue invadir um sistema, ele quer saber como funciona, mas não tem necessariamente nenhum objetivo aí financeiro, né? É apenas uma curiosidade. Ver se consegue, né? Nessa linha, tem um outro nível, a parte do desafio. Muitos aí se sentem desafiados, né? Então, ele vê uma empresa, um grupo, alguém se gabando que aplica todas as regras de segurança, que é super seguro, ninguém invade. Aquilo é um desafio para algumas pessoas. Então, ele vai tentar provar para ele mesmo que ele consegue, né? Então, o desafio, assim, essa parte hacker, pessoal, tem muitos aspectos psicológicos envolvidos, tá? É tecnologia, mas é ser humano. Então, olha como é engraçado, né? É altamente tecnológico, mas a gente tem motivos aí de curiosidade, desafio, tá? Então, é ser humano, né? Tudo cai no ser humano. É uma área muito interessante essa aqui da segurança da informação. Alguns, diversão, são vândalos, por exemplo, né? Não tem pessoas que picham um muro e por diversão, ela sente aquela adrenalina, né? Tem hackers aí que fazem simplesmente por diversão, não é curiosidade, não é desafio, ele quer se divertir. A diversão dele é atacar, né? Algum ambiente, ele vê uma graça nisso. Outros aí já caem num outro aspecto psicológico do ser humano, que é notoriedade, parte do ego. Ele não é só o desafio, ele quer que o desafio é para ele mesmo.
A notoriedade, o ego é para ele criar um nome, ser reconhecido na comunidade hacker. Então, ele quer ter um status ali, ele quer provar para os outros que ele consegue, ele quer ser conhecido, ele quer marcar o nome dele na história, né? Como a gente tem vários casos na literatura aí de hackers conhecidos que fizeram grandes ataques, né? Então, tem essa questão do ego, né? Notoriedade. Vingança. Bem comum. Na literatura existem vários crimes virtuais relacionados à vingança. Um ex-funcionário que foi mandado embora, quer se vingar da empresa, né? E por ter ficado ali na empresa, ele conhece como funciona. Eu vi uma notícia há alguns anos, um adolescente, ele não ficou satisfeito com as notas dele no 2º grau, e ele invadiu e tirou o site da escola do ar. Olha só, ele pegou uma pena de 4 anos, inclusive. Então, vingança, né? O cara ficou insatisfeito com a nota, atacou a escola. Mas vingança de um ex-funcionário, né? Também é um motivo aí muito recorrente, muito comum. Chamado de Dinheiro. insider, né, Norton? Sim. Até ia deixar para o final, mas já que você adiantou, né? Todos esses motivos que eu estou falando aqui e os que eu ainda vou falar, tem um outro tipo de classificação. Eles podem partir de pessoas de fora de uma organização ou dos que a gente chama de insiders, né? Existem estudos que indicam que de 30% a 40%, aproximadamente 1/3 aí de todos os ataques cybercrimes que acontecem no mundo, 1/3 parte de insiders, ou seja, de um funcionário da sua empresa, daquela organização, né? Então, porque ele tem, obviamente, vantagens por estar já dentro de um ambiente, ele tem algumas barreiras a menos, né? Então, todos esses aspectos que eu estou falando, essas motivações, elas podem partir de dentro da organização, que é também assustador. Não só de fora, como a gente tem a tendência, né, de imaginar. Dinheiro, um dos maiores motivos hoje em dia, né? Profissionais aí se juntam e tem, como eu disse anteriormente, se organizam de uma maneira profissional, são praticamente organizações criminosas, né, com o objetivo de ganhar dinheiro. A gente teve fraudes aí, isso a gente vê sempre, né, essas fraudes de pessoa pedindo dinheiro, teve fraudes relacionadas a boleto nos últimos anos, então você obter uma vantagem financeira a seu favor é um dos maiores motivos que a gente vê hoje em dia também. Hacktivismo, é o ativismo hacker. Quem nunca ouviu falar do Anonymous, né, do grupo aí, o mais famoso deles, que compram uma causa, né, um ativismo e se organizam e agem de acordo com aquela ideologia, né, política, religiosa. Aí o ativismo pode ser de várias frentes, né? Geralmente a gente vê aí ativismo político e causas religiosas, né? Mas não restrito a somente essas. Ideal, é parecido com o hacktivismo, mas tem alguma diferença aí. Imagina, também está na literatura dos cyberataques aí até hoje mundiais, um rapaz que não concordava que um software deveria ser pago, né? Na ideologia dele, aquele software deveria ter uma filosofia open source, mas não era, né? Era uma empresa que desenvolveu. Se não me engano, estava relacionado à proteção de música, né? Tem uma legislação toda a parte, música, filme, né? Propriedade digital. E ele criou lá, ele hackeou um sistema e liberou as chaves e um programa para fazer um craqueamento, né, para desbloquear por um ideal, né? Não era um hacktivismo, era um ideal dele, mas ele tinha aquela filosofia, né? E ele hackeou lá o sistema e tornou o que era protegido acessível para o público em geral, né? Espionagem, aí pode ser espionagem entre empresas, espionagem né, comercial, né, entre empresas ou entre governos, né? A gente está passando por uma guerra no mundo aí entre a Ucrânia e a Rússia, e tem a China, Estados Unidos, né? Aquelas questões da última eleição americana. Então, espionagem também, seja comercial, seja política, é um dos motivos, uma das maiores motivações aí de ataques, né? Muito comum hoje em dia também. E aí que leva até um último assunto aí, que é a cyberwar, né? Uma guerra, né? Hoje em dia, como tem aquele ambiente que eu falei agora, que está muito propício, tudo interligado, a gente tem ali interligado aquilo, infraestruturas nacionais críticas, né? Então a gente tem hoje em dia sistemas aí de saneamento básico, de saúde, comunicações, transportes, está tudo interligado, né? Naquela grande rede que a gente tem hoje.
E hoje, se você quer atacar um país, você pode atacar uma usina hidrelétrica que está em outro país, através de malware, né, de ataques aí direcionados. Então, dizem que as próximas guerras, né, a gente não está vendo isso nessa, mas dizem que as próximas guerras vão ser 100% no espaço cyber, né, de tão interligado que as coisas vão estar. Então aqui, pessoal, e tem outros motivos, tá? Tem alguns até mais bizarros, assim. Amor, né? Tem casos na literatura de pessoas que se tornaram hackers para descobrir informações sobre uma pessoa que ela admirava, que ela desejava. Então, nem coloquei aqui, mas de certa forma bizarro, né? Mas vocês podem esperar de tudo. Então, eu queria dar assim, tem motivo para caramba, né? Para que aconteça. Num ambiente propício e muitos tipos de motivos, né? Então, está explicado o porquê da proliferação aí que a gente tem hoje. Quer passar para o próximo, por favor, mano? Só um adendo também, Norton, na questão do dinheiro, né? Como bitcoins, né? Moedas digitais não tem a rastreabilidade, isso facilita muito também, né? A gente vai ver daqui a pouquinho um caso relacionado a ransomware aí. A gente vai ver essa questão do Bitcoin. Essa questão até da lavagem de dinheiro é diferente. Exato. Um ponto que é legal, de tudo isso que o Norton falou também, acho que para dar um pouco da visão de que esse tipo de problema relacionado à segurança, ele vai em todos os âmbitos. Vai no seu âmbito pessoal, você como pessoa física. Pode te afetar você como pessoa jurídica. E pode afetar nós todos como Estado, como país em si. Então, essa é uma das grandes razões também pelo hype todo, né, do nome e por ter tudo isso, por ser sempre muita informação, acho que é o que também acaba dificultando um pouco o entendimento das pessoas. Isso torna tudo mais assustador ainda. Muito. E aqui, pessoal, o que a gente costuma dizer, cibersegurança é um eterno jogo de gato e rato. E eu acho que eu não tinha a imagem melhor para representar isso aqui. Por quê, né? Os times as empresas, as pessoas se capacitam para se proteger contra uma tecnologia, né? E do outro lado vai lá o hacker, esses grupos, e eles encontram uma forma de dar um bypass, né? De vencer essa tecnologia. Aí, quem defende, né? O pessoal do bem vê que o pessoal do mal já está na frente e criou uma tecnologia, já está, né, fazendo outros tipos de ataques. Vão lá, correm atrás para se proteger. Então é um eterno jogo de gato e rato, né? Devido ao dinamismo, a sofisticação dos ataques. E aí, sofisticação é muito relacionado à criatividade, né? Estava vendo notícia outro dia de ataques relacionados a carros que são controlados por uma chave eletrônica, né? Já está tendo fraude para roubar carro, controlar carros. Hoje em dia a gente tem os carros, né? Empresas aí, a Tesla, por exemplo, que dirigem sozinho, né? Vocês imaginam um carro desse sendo atacado e usado por um motivo do mal, né? Então a gente tem hoje ataques personalizados, né? Os cybercriminosos eles passam anos estudando um alvo para atacar, né? Então é um eterno jogo de gato e rato, tá? Assim, um lado desenvolve uma prática, o outro lado vai atrás e fica nesse jogo eternamente. Pode passar para o próximo. E essa também é a grande razão pela qual nenhum profissional de segurança vai responder uma pergunta de a gente está seguro agora, então? Não. A gente nunca vai estar. Porque não existe um ambiente 100% seguro. Se vocês forem ver, 20 anos atrás, só o Norton era suficiente para proteger todos os desktops que a gente tinha. Não eu, hein? Pessoal. Sabe, quem nunca aqui usou Avast antivírus free nas suas máquinas achando que estava tudo tranquilo. E por um bom tempo, até que foi. Mas as coisas evoluíram e o cenário hoje realmente é diferente, né? Ó, já vou Agora, passar pessoal, aqui direto para a primeira. falar um pouquinho de, assim, tá na nossa cara, né? Então aqui, essa aqui é uma cena que ninguém quer ver, né? Você foi infectado por ransomware, infelizmente. Então olha o grau de profissionalismo deles, né? Tem um menu com a língua. Caso você não consiga ler naquela língua, você consegue escolher a língua que você quer ver o seu pedido de resgate. Olha como a coisa é irônica, né? E profissional. Tem o tempo ali em que você tem que fazer um pagamento, o tempo em que seus arquivos vão ser perdidos, e ali o que o Ivan falou, olha embaixo. Ele passa ali até uma maneira para você fazer um pagamento com Bitcoin, no caso, porque dessa forma fica anônimo, você não consegue fazer, não tem rastreabilidade, né? E olha o grau de cara de pau deles, né? Esse menuzinho com a língua, ele é assim... A mais, né? Não dá, né? Pode ir pro próximo, por favor.
Aqui, pessoal, essa notícia é muito triste, né? A gente sabe que geralmente fica no nível de impacto. O Ivan vai falar um pouquinho mais disso. Tem vários impactos, né? Os ataques virtuais aí de cybercriminosos hoje em dia. Mas olha, por exemplo, onde a coisa chegou, né? Um bebê morreu por indisponibilidade dos equipamentos no hospital por causa de um ataque de ransomware. Então, assim, a gente vê que a coisa é mais séria do que a gente imagina, né? Não é só no mundo virtual. Uma criança morreu por causa de indisponibilidade de equipamentos, por causa de um ataque de malware. Então, essa aqui é uma coisa que a gente tem que refletir muito, né? Olha, isso aqui impacta diretamente nossa vida, né? As nossas economias de uma vida podem ser roubadas de um dia para o outro. Uma criança morreu no hospital por indisponibilidade de equipamento médico. Um carro autoguiado pode atropelar pessoas na rua se ele for atacado. Enfim, eu coloquei essa notícia aqui, né, para a gente ver que a coisa bate a nossa porta e ninguém está salvo mesmo. Aqui falando um pouco, eu escolhi alguns, né, tipos de ataque comuns hoje. O primeiro foi o ransomware. Eu até acabei nem falando, mas acho que todo mundo já deve saber. Mas para quem não sabe, ransomware é um ataque que ele meio que faz ele criptografa todos os arquivos que você tem e pede um resgate, né? Então é um sequestro aí de arquivos. Um outro tipo, a gente tem inúmeros tipos, tá, pessoal? Pus os mais comuns hoje em dia aqui, só para dar um exemplo. DDoS é um ataque de negação de serviço. Isso aqui bate com o terceiro item que a Amanda falou lá no início, de atacar disponibilidade. É você não ter aquele seu site, aquela informação disponível para você usar. Ela está fora. Então, olha aqui algumas notícias. O maior ataque de negação de serviço do ano foi vingança de um gamer contra uma plataforma. Ele quis se vingar, ele mandou milhares de requisições, né, falando de uma maneira simples, para um servidor. O servidor morreu e não atendia mais toda a comunidade ali, né, por vingança, que é uma das motivações que eu falei para vocês. Outra aqui, uma exchange, né, de criptomoedas sofreu um ataque de negação de serviço após anunciar a saída da Rússia. Uma retaliação, né, devido a uma decisão aí da empresa. Novo botnet recruta roteadores e IoTs para seu exército. Botnet é uma rede, como se fosse um exército virtual de equipamentos. Olha como é essa notícia, pessoal. Existe um mecanismo de ataque. Ele fez roteadores domésticos e equipamentos aí de IoT espalhados pelo mundo atacarem um alvo, criando um exército de dispositivos que não queriam, né, fazer isso. Nem sabem que estão fazendo isso. Ficaram como se fossem equipamentos zumbis, né? Nem sabem que estão fazendo isso. Atacar um certo alvo, isso é muito comum. Mas olha a criatividade, olha o IoT, essa conectividade, né? Criminosos lançaram 9,7 milhões de ataques de negação de serviço só em 2021, só no ano passado. Indústria telecom está passando por está aumentando, né, a sua exposição a ataques de negação de serviço. Então, só para vocês verem, notícias frescas do último ano, né? Amanda, quiser passar para o próximo. Vazamento, né? Comprometimento de informações. Uma das LGPD, né? A gente todo dia a gente vê isso, a gente dá o accept lá em termos nos sites, né? Que a gente está de acordo com isso, com aquilo. Aqui, ó, um hacker alegou ter posse e querer vender 1,5 bilhões de informações de Facebook, de usuários de Facebook. Você imagina quanto que isso aqui não vale? A privacidade de 1/7 do planeta na mão de um hacker, né? De uma empresa como o Facebook. Vazamento de informações ali de funcionários do governo da Inglaterra, né? Também pessoal de governo. E a última ali, um vazamento de 85 mil informações privadas aí de oficiais de justiça nos Estados Unidos, né? Por causa de um vazamento num sistema ali de saúde. Então, a gente vê todo dia aí que vazou, né? E isso aí leva a impactos gigantescos, né? Como o Ivan vai falar. Isso. Pessoal, crucial, né, para a disponibilidade das informações, dos dados para as empresas, né? A gente tem que estar 100% ligado, porque esse tipo de problema que a gente está enfrentando hoje no mundo cada vez mais, né, exponencial,
questão de ataque cibernético, vai impactar, caso ele seja efetivado, financeiramente as empresas, né? Pode impactar diretamente a receita. Tem um amigo que é dono de escola, ele já foi impactado por isso. Ele foi salvo pelo backup que ele tinha da infraestrutura dele. Ele tinha um backup totalmente em dia e conseguiu fazer com que os impactos financeiros fossem minimizados. Então, a gente precisa entender que hoje a tecnologia ela é o business, não é apenas o suporte ao business, né? Entender que as pessoas, processos e tecnologia estão juntos, de mãos dadas, como a gente comentou nos slides anteriores, né? E a gente garantindo esses 3 elos, a gente vai cada vez mais garantir a disponibilidade das informações, minimizando impactos financeiros, né? Que é o primeiro deles. Por exemplo, uma grande empresa do varejo ficar fora do ar representa prejuízos financeiros enormes, né? Sem contar no impacto de imagem, porque, de certa forma, isso acaba tendo um impacto totalmente direto ali à imagem da empresa, né? Se ela fica muito tempo, por exemplo, fora do ar, ela tem um impacto de imagem diário ali nos noticiários, perda de valor no mercado, isso é muito ruim também, né? Sem contar também o impacto regulatório, que é o impacto jurídico, né? Caso tem muitos negócios, muitos business que são sensíveis a isso. Então, se esse business não está disponível em determinado momento, isso pode transgredir leis e a empresa pode ser penalizada juridicamente. E não só indisponível, né, mas prejudicado até na moral e reputação perante o mercado. É uma coisa que eu costumava levar muito para times de engenharia de software. Então, quando a gente ia falar sobre esse assunto, levar um pouco do que acontece, né? Qual que é o resultado final? Em casos, assim, não vou trazer os nomes aqui, né? Por causa dos colegas e compadecida dos colegas e das áreas que sofreram isso, mas a gente consegue acompanhar os históricos. Eu não sei aqui quem investe, quem gosta bastante, né, desse assunto, mas além, né, da pandemia ter arruinado vários trechos aí do nosso mercado, depois de um ataque desse tipo, e não precisa ser necessariamente um ataque de ransomware, tá? Tava vendo o pessoal comentando ali, trazendo nos comentários, que vem sobre phishing, depois o Norton volta nesse assunto um pouquinho também, e que é verdade, tem outros tipos de problemas que podem acontecer, e hoje o mundo está ficando mais próximo aí de regulamentar e trazer leis. Porque durante muito tempo, vários daqueles itens que o Norton trouxe, eles não eram ilegais de fazer. Inclusive, tinha que ser provado judicialmente por vários outros meios. Então, cara, Lei Carolina Dickmann dos anos 2000 para tentar justificar a lógica de um roubo de informações ou de prejudicar alguém no meio digital. Então, se uma criança fizesse bullying com outra criança ali nos anos 2000, pelo Orkut, até que uma outra pessoa se suicidasse por causa disso, ela não necessariamente seria culpada, né, por calúnia, por difamação ou por ser responsável, tá, por esse acontecimento. E aí é interessante de comentar também que agora, finalmente, pelo menos no Brasil, aqui finalmente nós temos uma lei para falar disso. Até então, nós tínhamos só regulamentações ou boas práticas. O que isso significa? Que é recomendado, mas não obrigatório. Então, nada impedia na sua provedora de internet de vender as suas informações para provedores para concorrente. E assim, por incrível que pareça, existe inclusive ainda, infelizmente, vendas de serviço. Não sei se quem daqui é de São Paulo ou não, mas eu tenho certeza que todo mundo nos últimos 2 anos tem recebido uma quantidade absurda de ligações de números não identificados, querendo vender serviço que vocês nunca contrataram. Por quê? Porque pegaram os nossos dados e foram vendendo, comprando, repassando, modificando por aí. E aí a LGPD, por exemplo, veio para tentar reduzir isso, para controlar e regular melhor o mercado. Infelizmente, ainda estamos tratando aqui no Brasil. Europa, Estados Unidos, que trouxeram essas regulamentações um pouco mais cedo,
já deram multas multimilionárias para empresas de grande porte. O interessante que a gente está chegando aqui no Brasil, com essas questões aí de impacto, né, nos negócios, é porque agora, não só mais o ramo financeiro, que tem o Banco Central para regular o que as pessoas fazem, né? Como que cuidam das privacidades aqui das nossas informações. Se uma pessoa, se informações te forem consideradas como mau uso, tiver perda, tiver itens assim, as empresas vão ser legalmente processadas por causa disso. Então existe também essa questão de literalmente perda de caixa, para você ter que pagar uma multa sobre. Além desses itens aqui, a gente comenta um pouco mais etéreo, né? Esse aqui para mim foi uma grande vitória, inclusive, sobre isso. Porque, gente, de verdade, até a LGPD aparecer, ninguém pedia nenhuma instituição, tipo aquelas que quando a gente compra remédio na farmácia, várias redes, vários nomes, mas todo mundo vai lá e, coloca o CPF para dar o desconto. Nada impedia aquelas empresas, por exemplo, de pegar aquelas suas informações e de uma forma muito escusa tratar, por exemplo, com seguradoras. Porque se o seguro-saúde, não vinculado, por exemplo, a organizações, seu seguro-saúde, ele precisa da sua confirmação, né, da saúde atual. E essa é uma grande forma de obter informação disso sem ninguém saber. Isso não era ilegal de fazer. Podia não ser regulado pelas seguradoras, mas não era ilegal. Então, isso acho que é um susto, assim, de o quão longe que as pessoas podiam ir. Significa que elas não vão mais, tá? Mas elas não tinham nada que restringisse antes, né? Não sei se. Acho que esses daqui são só mais algumas. Perda, As desvalorização das notícias. ações, né? E Depois de um vazamento, desvaloriza a empresa, né? Ela cai no mercado e tudo mais. Algumas aí, se recuperam. E continuando, por favor. Para a gente entender o que a gente pode fazer para, né, não ser vítima de tudo isso, todo esse cenário catastrófico, apocalíptico que a gente pintou, a gente precisa entender um pouquinho, né? Bastantão, na verdade, como isso é feito, como esses ataques acontecem, né? Então, para conseguir entender como a gente pode evitar, a gente precisa conhecer, né? Você não consegue proteger algo que você não conhece, né? Então, aqui eu pus dois slides muito breves sobre alguns vetores de ataques, para dar um exemplo para vocês, dos mais comuns também, mas não está restrito a, né? Então, como que começa lá no início um ataque, todas essas notícias que a gente mostrou, o que aconteceu lá no fundo, né? Então, assim, o primeiro ali é o que a gente chama de phishing. Todo mundo deve estar cansado de ouvir aí, né? Phishing, o que é, na verdade? É uma alusão à palavra pescaria, em que os cybercriminosos enviam links, né? Quem aqui nunca recebeu SMS com link, e-mail com link, se fazendo passar pelo seu banco, né? Ou por uma seguradora, ou por uma entidade que você conhece, com algum link, ó, clique aqui para regularizar o seu cadastro que vai expirar, né? Na esperança de pescar alguém. E aí, quando essa pessoa clica no link, ela é redirecionada a algum. Aí varia, né? Ou um formulário para preencher com dados legítimos dela, com usuário e senha, né? Que vai ser capturado pelo atacante. Ou é um link com um malware que vai ser baixado na máquina, né? No servidor, na máquina, na rede daquela pessoa. E aí varia, mas aquela pessoa foi pescada, né? E aí a técnica. E aqui a gente tem até um exemplo, né? De um e-mail de phishing, ó, ele parece um e-mail legítimo, né? Geralmente ele vai falar de algum problema que você precisa resolver urgente, né? E phishing é uma das técnicas de engenharia social, que é uma área muito maior do que isso, né? O que seria engenharia social? São técnicas, é um conjunto de técnicas aí que os cybercriminosos fazem para se fazer passar por outra pessoa, né? Então, um telefonema, geralmente eles vão explorar muito o lado psicológico, tá? Aí a psicologia entrando de novo, para vocês verem como a coisa tem a ver com o ser humano, apesar de ser assuntos extremamente tecnológicos. Geralmente ela vai explorar aqui uma urgência, né? Então, olha, eu sou tal pessoa, tô ligando aqui, sei lá, o seu pai está no hospital, ele precisa, né, urgente aqui de uma informação, passa o seu cartão de crédito, né? Tem até um caso na literatura famosíssimo, eu não me lembro agora a empresa, mas era conhecido que o CIO de uma empresa, lá fora, ia palestrar em tal horário numa conferência, né? Os atacantes de conhecimento dessa informação, eles já estudaram antes o alvo, né? Um target definido. Eles ligaram para a secretária desse CIO. Olha como a coisa explorar, assim, e falaram que ele estava preso no hotel
que ele precisaria de uma transferência, que o cartão dele corporativo não funcionou, e que ele precisava de um depósito, senão ele não conseguiria entrar no hotel para fazer a apresentação dele na conferência. E a secretária, né, naquele desespero, é para agora, o cara pressionando, ela fez a transferência, né? Então, olha o nível de complexidade da coisa, né? Sim. Então, engenharia social, geralmente, aí uma porcentagem muito grande de ataques parte aí de um phishing, de uma engenharia social, de alguém se fazendo passar, induzindo pessoas a compartilharem informações, né, confidenciais, usuários, senhas, se fazendo passar por um cara do IT da sua empresa que precisa resetar sua senha, então você fala a sua senha, né? Outro tipo ali de origem, né? O Zero Day, que a gente chama, né? Uma notícia aqui do Google Chrome, né? Um patch. O que é um Zero Day? É uma vulnerabilidade que está lá desde o lançamento de um sistema, de uma aplicação, que ninguém nunca descobriu. E algum dia alguém descobre e começa a explorar ela, né? Antes que quem é o dono aí dessa aplicação resolva. Então, um hacker descobre uma vulnerabilidade ali que ninguém sabe que existe, nem o fabricante, e começa a explorar ela, né? Então, esse é um motivo também bem comum. O próximo, Amanda, por favor. Só para complementar, é interessante porque vulnerabilidade zero day não existe correção para elas. Então, uma vez que elas são anunciadas, continuando aquela brincadeira de gato e rato, para pessoas mal intencionadas que não sabiam desse zero day, agora elas sabem. E as empresas do lado aqui de tecnologia têm que procurar soluções de contorno, porque aquele, assim, se for o ativo ali, a tecnologia está completamente exposta. E aí você estava falando sobre vetores ali, falando sobre psicologia. Só mais uma para passar, gente. A gente não pode esquecer, dá para falar também de outras formas, mas muitas vezes uma forma de abordar e comprometer também essas pessoas por meio de insiders nem sempre é só vingança, tá? Já passei por algumas experiências vendo ali em consultoria, vi uma situação de uma empresa que os colaboradores eram abordados na saída da empresa por pessoas com uma mala de dinheiro e não abrir. De noite a gente ficou falando umas coisas que parece cena de filme, né? Esse filme. Americano e tal. Não, não era. Era uma maletinha com dinheiro e falava: se você escreve aqui seu usuário e senha de rede, pega essa maleta e vai embora. E aí você imagina, para aquele colaborador do administrativo, um salário inicial, razoável, de repente abre ali a maleta e tem 20 mil reais na maleta. É um dinheiro que muita gente não vai tomar esse choque. Existe uma chance sim da pessoa se comprometer, porque como é que aquilo é rastreável? Como é que aquela pessoa pode ser encontrada, né? A não ser que ela se confesse, né, depois. Então isso é uma coisa que acontece também. A engenharia social às vezes chega nesse nível de qual que é qual que é o ponto aqui? Não precisava ser uma credencial impressionante, um administrador de TI. Não, eles só precisavam de um usuário e senha para sistemas ali para tentar fazer. Tinham outros fins, mas ali é no começo do ataque. Tá? É a mesma lógica do phishing, né? Você pega uma credencial ali e dela começa a brincadeira. E aí, pessoal, uma outra também, né? Um outro vetor de ataque muito comum são plataformas, sistemas mal feitos, mal implementados, tá? Você fez uma sua página web e você não faz sanitização ali de formulários, sua página está vulnerável a ataques de injeção de código. Enfim, aí tem uma ciência à parte, né? Mas são basicamente pontos fracos na arquitetura de como um sistema, uma plataforma foi desenhada, tá? É mal feito mesmo. Então, expor uma senha, né? Um atacante consegue, através dessas falhas, invadir um sistema de uma maneira muito, muito fácil. Até aqui foi só terror, né? Mas o ponto, eu falei, né? Mas tem coisas, tem uma luz no fim do túnel, tem muita coisa que dá para ser feita, né? Para atacar tudo isso que a gente falou aqui, né? Então. Olha, eu peço perdão adiantado, caso vocês não gostem de cultura de desenho japoneses dos anos 90, mas eu acho que, até para a gente não entrar muito em palavras difíceis e técnicas de novo, é super interessante de reforçar que esses problemas todos que a gente está narrando aqui, eles acontecem de forma simultânea para todo mundo. O mundo inteiro está passando por isso em vários níveis, em várias visões. Então,
também foram desenvolvidas e estudadas aí por vários órgãos, tá? Não só governamentais, mas existem também, né, vários como referências, e um deles chama bastante atenção. Eu posso colocar aqui, não sei se já ouviram falar sobre um framework do NIST, o Cybersecurity Framework. Esse framework ele diz assim: olha, como é que a gente pode olhar para todo esse panorama aqui que a gente está falando e quais são as propostas, quais são os controles que você pode implementar? É que aí começa a ficar com cara de auditoria, né? Mas o que você pode fazer e como que você pode se estruturar para evitar e reduzir as chances, na verdade, né? Porque, de novo, não existe 100%, mas eu gosto muito de brincar com aquele diagrama de Pareto de 80-20, né? Que, cara, 80% das consequências, resultado de 20% de esforço. Não tem como olhar para tudo, proteger tudo, cuidar de tudo. Mas tem. Exatamente. Obrigada, Felipe, o Ivani, de ter colocado já pra gente. Se alguém nunca ouviu falar sobre o NIST, vale dar uma olhada. Tem muito material de referência, mas esse framework a gente acha que brilha. Por quê? A gente consegue olhar para ele num panorama ali em 3 blocos. Então, eles têm toda a lista, tem uma lógica de que são avaliações contínuas, é uma coisa cíclica, tá? A gente não implementa uma vez e vai embora. Ele precisa sempre continuar existindo. Mas a gente divide em uma visão ali de prevenção, reação e recuperação, se a gente for separar nesses blocos, tá? Tem toda uma linha de controles e estruturas para ajudar, independente do tamanho das organizações. Eu acho isso um pontinho super interessante, porque é óbvio que empresas de portas diferentes têm recursos diferentes, têm toda uma estrutura, tá? Mas ler esse material, ele ajuda por quê? Porque você vai olhar e falar, olha, o que eu posso fazer para prevenir? Então, o que a gente fala ali sobre ataques de ransomware? São controles que a gente vê, coisas que, se parece brincadeira, né? Mas até o filtro de internet, aquele lá que não deixa a gente ficar navegando para tudo que é lugar nas empresas, é um jeito simples de evitar acessar sites ou conteúdos desconhecidos ou que não tenham um hate no mercado. A lógica ali é de cuidar antes para não acontecer. Lógicas que a gente vê, independente do framework, tá? Que a gente fala sobre Zero Trust. Né? De, olha, eu não confio na máquina do meu usuário. Por quê? Porque meu usuário ele pode ser comprometido a qualquer momento. Eu não confio na máquina dele. Eu vou confiar no que ele está me mandando quando ele se autenticar, quando ele me disser que é ele mesmo. Esse tipo de postura ajuda o quê? Ajuda a criar um consenso. Tá? Quando a gente fala sobre security, eu gosto muito. Eu falo, né, eu gosto de usar analogias que não são tecnológicas para isso. Mas se a gente pensa naquele castelinho medieval, a versão old school que a gente vê em todos aqueles livrinhos da Idade Média, o que tinha no castelo? Quando um senhor precisava se proteger com seus vassalos, ele não tinha só os cavaleiros ali, não. Ele tinha um castelo com um muro alto, com um riozinho e uma ponte para as pessoas passarem, com um arqueiro no topo para tentar se proteger. E olha que interessante essas analogias. Quando eu falo de colocar uma ponte, eu estou restringindo, olha que bonita, a superfície de ataque. Você só pode vir por um lugar. Se eu tenho alguém de long range ali, os jogadores de RPG apareçam. Mas se você tem pessoas ali de longa distância, você tem o quê? A gente pode fazer analogias com todo tipo de agentes ou coisas que já estão pré-instaladas na máquina que podem fazer uma limpa ali antes de se espalhar. Tá? Perdemos aqui, começaram a invadir. Os castelos, é muito interessante até a lógica de arquitetura, que eles eram desenvolvidos em andares e lógicas para dificultar a passagem, caso fossem invadidos. Que é o que a gente transforma aí no mundão de cyber de movimentação lateral. Por quê? Eu vou pegar uma credencial, eu vou começar a explorar tudo que eu puder até eu virar um administrador e pegar o que eu quero e ir embora. Porque como é que a gente dificulta isso nessa lógica do gato e rato? Assim, tá? Então, essa lógica aqui de barrar e tentar reduzir as chances de alguma coisa acontecer ajudam bastante. Muito, porque existem muitos atacantes que não estão interessados o suficiente em ter tanto trabalho assim para buscar alguma coisa. Aí muda de caráter, né, de ataques genéricos para ataques altamente motivados. E aí isso pode ser um dos 37 outros episódios que a gente gostaria de falar sobre isso. Mas resolve e ajuda. Tem outros pontos ali de controles que dá pra gente falar também. Acho que o Norton traz alguns bem assim específicos. De, olha, qual é o basicão? Faz isso aqui que facilitem muito a vida de todo mundo. Tá? Segunda parte seria uma linha de... eu falei aqui, né, de prevenção, de resposta.
Resposta é o quê? Você já não está assumindo mais que pode acontecer. Não, aconteceu, está acontecendo. Alguém, os computadores estão se comportando estranho, a rede está devagar, a aplicação caiu, o caos surgiu. E agora? Né? Esse framework ele traz estruturas de como trabalhar com detecção e resposta a incidentes. Então, para quem não conhece, não teve contato antes ou nunca viu isso funcionar, assim, pode ser genial, cara. Eu, pessoalmente, acho que beira orquestra, para você entender, porque muita gente tem que ser envolvida, a comunicação entre as áreas tem que funcionar, as pessoas têm que se Não, conhecer. dá para você testar e treinar o procedimento. Olha Exato. a coisa. É isso, e teve gente comentando aqui no chat também sobre continuidade de negócios. Quando a gente pensa em continuidade de negócios, em BIA, numa versão ali atrás, em crises, essa é uma das óticas. Né? A versão aqui de resposta a incidentes, ela traz também o detalhamento técnico de, olha, se acontecer um ataque assim, você, analista nível 1, aperta esse botão, chama o nível 2, vai aparecer um alerta, vai ligar para o chefe, todo mundo vai saber o que está acontecendo. E isso torna isso um processo, olha que interessante, isso torna um processo mensurável, com capacidade de maturidade, de melhora, e não o caos. Eu participei uma vez de um levantamento que era específico sobre essa parte de resposta a incidentes. Eles me falaram, eu vi uma vez uma empresa falando da planilha do apocalipse, era o spreadsheet of doom que eles tinham, para tentar catalogar tudo o que estava acontecendo, para eles conseguirem fazer a forense e depois era um desespero. Né? Então, essa é a segunda parte que pode ser, não é controlável, mas ela é manuseável sim. Tá? E tem a terceira, que existe esse cenário, e aí é isso que a gente vê, todos esses pontos aí que o Norton trouxe para a gente deixaram bem claro que às vezes você pode tentar bastante e mesmo assim não vai dar certo. Vai perder tudo, vai ser sequestrado, vai ter que pagar, vai ter Bitcoin em milhões ali que o pessoal pode te cobrar, e eu não sei se vocês sabem disso, mas já tiveram empresas que de fato pagaram os ransomwares. Não foram só. Não teve só informação perdida. Agentes maliciosos, porque chamar de hacker é só complicado, porque continua com aquele estereótipo, né, do cara de capuz. Assim. De fato, levaram muito dinheiro em cima disso. Então, existe sim a opção, e ela é um ponto interessante de ser avaliado. Esse aí, engraçado, que curiosamente a especialidade do Ivan é ele que vai falar desses pontos, que é o que a gente faz? Existe alguma chance? Quais são qual que é a magia, né? Para se você perder, olha que interessante, você perde o seu negócio, mas você consegue colocar ele de volta. Esse é um outro nível de maturidade de discussão que é muito interessante, mas muitas empresas, ou às vezes muitos de nós, né, como profissionais, não estão prontos para conversar, porque não querem admitir. Ele, Paulo comentando, pedi para deixar a gente otimista, Ivan. Sim, vai, mas Só uma apertar o vez que botão vermelho. com certeza. Mas uma vez que você assume que tá tudo 100% e nunca vai ter problema, além de ser uma ilusão, infelizmente essa pode ser a mensagem que é passada para executivos ou para pessoas que não são da área, o que prejudicam a imagem dos times que estão trabalhando, de tudo que está acontecendo. Tá? Então, é um ponto interessante, sim, na minha visão, para a gente dividir e trazer que pode acontecer, sim, existe uma chance talvez de já ter acontecido e existem muitas empresas que já passaram por ataques e nem sabem. Tá? A gente pode entrar numa outra linha ali um dia para falar sobre meses que empresas demoram para identificar que alguma coisa aconteceu, porque uma coisa nada a ver, fala, olha, tem alguma coisa errada aqui, né? Quando você vai puxando o fiozinho, descobre, fala, nossa, Ninguém pegou, exatamente. Tá bom? Deixa eu passar aqui para trazer uma linha aqui na prática, né, Norton? Porque a gente fala sobre todos esses cenários, mas fala, legal, mas e aí, o que pode ser feito? Quais são algumas ações simples, independente do porte das empresas, que vocês podem colocar em mãos, podem deixar aí no radar, ou até para falar com colegas, donos, empreendedores de vários níveis aí de complexidade ou de tamanho. Tá? Aqui, pessoal, também tem inúmeras ações que podem ser feitas na prática, né? Mas algumas delas aí que a gente achou legal compartilhar com vocês. Planejamento, né? Você tem que ter um plano ali de como você vai responder a um incidente. Você não pode ser pego de surpresa e não saber o que fazer. Então você tem que ter um plano. Ó, vou responder dessa forma, vou acionar essa pessoa, esse fornecedor aqui. Nesse caso, eu tenho que fazer isso. É uma receita de bolo, tá? Então, você tem que ter várias receitas de bolo aqui para responder um incidente, para recuperar um incidente, né?
planejar. Se planeje para todos os cenários, né? Não seja pego de surpresa e não saber o que fazer. Identificar os ativos, riscos e priorizar eles, né? Então, você tem que saber o que você tem lá dentro. A gente vê muita organização aí que não sabe as máquinas que tem, as licenças de software, que versão que está rodando. Como você vai proteger, né, se você não conhece o que você tem dentro da sua empresa? Saiba qual é o risco, o impacto, né, a probabilidade de dar um problema nesse ativo, nesse. Se der, qual que é o impacto, né? Calcule os riscos, né? Você vai ter que tomar decisões baseadas nisso, no que é mais provável, no que é menos provável de acontecer, no que o impacto vai ser maior, no que o impacto vai ser menor. Você vai ter que priorizar, né? Então, por exemplo, para você ter uma continuidade de negócios, você vai ter que escolher o que você quer subir primeiro, né? Para você manter o seu negócio de pé. Então, não é subir tudo. Você vai ter uma ordem ali que você vai priorizar. Então, faça coisa planejada, né? Aí, assim, proteger os arquivos, né? Usar criptografia, ter software sempre atualizado, com os patches, né? Sistema operacional, tudo atualizado. Treinar o pessoal para não clicar num link, né? De phishing, para entender quais são as ameaças, né? Isso aqui, com uma atividade humana, digamos assim, você é capaz de prevenir ali muita coisa de errado, né? Não cair num golpe de engenharia social, de clicar num link que não devia, né? Testar, né? Se você está desenvolvendo um software, que eu falei lá, cheio de vulnerabilidade, aplique técnicas aqui né? Tem técnicas de segurança que podem ser aplicadas aqui em vários estágios no desenvolvimento de software. Testa a sua rede, faz um pen testing, testa, né? Verifique se você tá se defendendo bem, se você está detectando. Não tem uma atitude passiva, reativa, seja ativo, né? Saia na frente, né? Controle acesso, né? Faça um controle fino aí de quem pode acessar o quê, usar mais de um fator de autenticação, né? Não confiar só num usuário e senha, porque se for descoberto, pode ser facilmente utilizado. Usa um token, use alguma outra coisa, né? Use vários fatores de autenticação ao invés de um só. Tenha um plano aí de recuperação, né? O Ivan vai falar um pouquinho para a gente. Um dos diferenciais hoje é esse. Você que vai ser atacado, todo mundo vai, mas um diferencial aí, né? É o quão rápido você vai responder ao incidente e se recuperar. Se você levou um soco, quão rápido você vai estar de pé, né? Isso é um diferencial muito importante hoje em dia. Vou passar aqui. Só mais um. Muito bom. Backup e Restore. Backup e Restore, muito importante, né, para a gente garantir a continuidade dos negócios, como o Sandro Gassen comentou. Um outro ponto importante, né, para a gente manter os negócios rodando, né, classificar os dados, como o próprio Sandro também comentou anteriormente. É extremamente recomendado hoje, você que é um profissional de infraestrutura, ou um executivo de TI, um executivo que investe nisso, é muito bom, é muito importante a gente mapear os materiais críticos, mapear as aplicações. A gente precisa eu vejo assim, nos últimos 16 anos trabalhando com backup e restore, eu vejo que as empresas têm muita dificuldade em fazer esse mapeamento. Né? É extremamente recomendado a gente classificar essas aplicações em tiers diferentes. Por exemplo, o tier missão crítica, o tier importante para o negócio, o tier que é importante para produtividade, enfim, ou as não críticas também, porque aí você consegue ter mapeado qual é o impacto no seu business e também no momento de restaurar, você saber qual é a prioridade, como o próprio Norton comentou no slide anterior, né? E muito importante também, mapear os requerimentos de negócio. Qual é o meu RPO? Quanto tempo o meu business ele aguenta ficar offline? Sem que a gente tenha impactos grandes, financeiros, de imagem e jurídicos. Então, assim, são processos, né? Voltando de novo lá para cyber resiliência, né? Pessoas, processos, tecnologia. Então, a gente tem que mapear os processos, documentar, né? Como que a gente tivemos um ataque cibernético.
algum vazamento de informação, enfim, como que a gente responde a isso? Quais são os órgãos regulamentadores que a gente precisa alertar? Quais são as pessoas responsáveis internamente? Uma sala de crise, né? A gente tem que ter isso documentado. Quais são as pessoas que precisam ser notificadas, né? E depois disso, tem algumas técnicas importantes hoje, que é replicar os dados, minimamente replicar os dados para um outro local, né? Nesses últimos anos trabalhando com backup restore, as empresas têm protegido muito mais agora o backup em disco. Antigamente era simplesmente um backup para fita, então a gente consegue, fazendo o backup em disco, a gente consegue replicar ele minimamente para outro lugar. É importantíssimo, teste periódico. Isso é crucial para a gente, no momento que precisar realmente restaurar, não ter surpresas, né? A gente já tem tudo mapeado. Então, como a gente faz isso? Fazendo testes periódicos de restore. Eu vejo que poucas empresas hoje fazem isso. Isso aqui é o básico do backup restore. E se a gente está avaliando, se a gente quer determinar a continuidade dos negócios, isso tem que estar na veia. Fazer teste periódico de restore. E, obviamente, né, se você tem uma solução de backup, alinhar ela com a sua estratégia de cloud. Se tiver backup em fita, por exemplo, dificilmente você vai conseguir jogar isso para cloud. Então, tem que ter o olhar lá na frente, diante da tecnologia, né? E, Amanda, se você puder passar para o próximo slide, eu queria comentar sobre a evolução disso, né? Do backup restore. Hoje, nós implementamos, entregamos muitos projetos diferenciados. As empresas estão com essa visão, estão investindo muito nessas novas técnicas de proteção e recuperação dos dados. Então, aqui a gente está falando de isolamento dos dados, num bunker. Como a Amanda comentou, ela fez a analogia ao castelinho, né, com a ponte e tudo mais. Crucial. O próximo passo do backup restore é você manter esses dados num ambiente totalmente isolado. E hoje a gente tem tecnologia para isso. Um ambiente apartado, onde você não tem conectividade de rede com a produção, digamos. Então, hoje é crucial você ter um isolamento desses dados num bunker, tá? Ponto importante, imutabilidade dos dados. Nós temos técnicas também de imutabilidade, onde o hacker, enfim, a pessoa que está atacando, o atacante, ele não consegue destruir os dados de backup e também não consegue manipular. Então, isso é mais um vetor que você acaba fechando. Garante a integridade dos dados, né? Um dos outros pilares de segurança da informação que a gente apresentou, né? Exatamente. A gente consegue garantir desculpa, Norton. A integridade. A integridade dos dados com essa técnica. Um outro ponto importante. Não basta a gente replicar o dado para um bunker, num ambiente isolado. Hoje, também temos técnicas de machine learning, soluções que conseguem analisar o perfil dos dados que são replicados para esse bunker, essa solução consegue analisar se tem comportamento malicioso nesses dados e apontar para o administrador dessa solução. Olha só, essa sua cópia, ela está suspeita. Essa sua cópia está ok. Então, isso garante que você consegue minimamente tomar uma decisão mais assertiva no momento de você restaurar o seu dado. Então, o backup hoje, ele não é simplesmente aquele backup restore de antigamente, que a gente fazia para fita, guardava na gaveta, né? E, por sorte, consegue restaurar, né, um dado. Hoje a gente tem técnicas muito avançadas, a gente vem implementando muito isso no mercado, né? E mais uma vez, comentando aqui sobre o plano de resposta para ataques cibernéticos, né? Que é um documento, um runbook.
e assim, manter ele atualizado, né, com os seus sistemas, de acordo com a classificação feita anteriormente. Como que a gente recupera o sistema de RH, por exemplo? Quais são os passos que a gente precisa fazer para recuperar? Quais são as pessoas que devem ser envolvidas? Isso tem que ser documentado também. Então é assim, de novo, pessoas, processos e tecnologia. Né? E por último, o hardening, que o Norton comentou em outros slides, importantíssimo. Aplicar técnicas nos nossos servidores, nossos switches, enfim, nossos itens de infraestrutura, para fechar mais a nossa casinha. Por exemplo, um servidor Linux. Não deixa logar como root diretamente, entendeu? A gente consegue fazer uma configuração para ele não aceitar a conexão de root direto. Configurar múltiplo fator de autenticação, como a Amanda e o Norton já comentaram. Então, o backup ele está mais, ele é o nosso maior aliado hoje diante desse cenário caótico que a gente está vivendo de ataques cibernéticos. Como o Sandro Gassen comentou, continuidade dos negócios. Não existe continuidade dos negócios sem essas novas técnicas de proteção. Tá? Então, queria deixar esse recado para vocês. Né? E também tem um ponto importantíssimo, viu, pessoal? Que muitas vezes a gente se vislumbra, né, com capacidades tecnológicas. De caramba, tem uma ferramenta que consegue fazer tudo isso para mim. Mas imagina só, que você tem um bunker na sua casa que te protege de um ataque nuclear, mas aí ou você não tem a chave, ou só você tem a chave, sua família não, ou o bunker tá lá, mas ninguém lembrou de colocar comida, que a comida não perecível no lugar. Parece besteira. Eu juro, a gente comenta esses cenários com vocês, mas são coisas que a gente vê acontecendo. Só que numa tradução mais complexa de, olha, os dados, a rotina de backup desse sistema X, que era importante para ongoing na empresa, ele estava com uma política de backup padrão aqui, a cada 24 horas no backup incremental X, e aí perdeu o acesso ao servidor, e não tinha um alerta, ninguém sabia o que aconteceu, as informações foram perdidas lá. Mas são coisas simples que a gente vem, que a gente comenta, assim, mas são dessas que fazem a diferença. Dá trabalho? Como eu comentei, não é difícil, mas é complexo, porque exige uma visão, um trabalho contínuo, existe uma revisão periódica, que isso tem que ser feito, mas esses são pontos aí que a gente acredita que fazem bastante diferença, tá? E só colocar, posso passar esse aqui, Ivan? Mais um comentário? Olha, e para a gente dizer que, assim, não veio da fonte iluminação, né, espiritual dos nossos, eu aqui, dos colegas, eu trouxe algumas visões para todos, que são referências para segmentos diferentes. Então, inclusive, esses são materiais completamente abertos, tá? Diferente de Gartner ou outras revistas que a gente traz, né, conteúdos ali voltados, às vezes, para guias, boas práticas, ISOs. Esse guia aqui em português tem a Cartilha de Segurança da Internet do CERT-BR. É um guia sensacional, tá? Pode ser usado aí pensando, né, pessoal, pessoas, processos e tecnologias. Independente do tamanho da organização, é legal que os colaboradores das empresas, o pessoal estava comentando aqui no chat, né, sobre startups, que o pessoal saiba o que é. É óbvio que esse é um conteúdo com uma cara ali um pouco mais anos 2000, dependendo, quando a gente fala do workforce hoje, da forma como as pessoas associam o conteúdo, pode precisar dar uma ajustada, pode ser pelo formato, mas tem muito conteúdo bom para dizer muito, muito facilmente faz isso, não faça isso, por favor, nunca clique nisso, que pode ser uma boa referência, tá? E para uma linha de controles ou dessas práticas que eu estava falando, o Norton trouxe também, né, para trazer mais detalhes, esse conteúdo está em inglês, infelizmente não tem uma tradução direto para português, mas esse artigo não, ele virou um guia, né, sobre cybersecurity para pequenos negócios, que na verdade é pequenos e médios negócios. Ele traz muito dos detalhes. Legal, mano, mas tá, o que é autenticação de 2 fatores? Como é que a gente pode fazer? Existem várias formas, tá? Eu, inclusive,
se ninguém nunca mais quiser ouvir falar da gente aqui, mas quiser fazer uma coisa boa para a vida, olhando para cyber, por favor, instalem algum authenticator na máquina no celular de vocês e usem 2 fatores de autenticação para os seus e-mails, redes sociais e coisas assim. Porque é muito provável que várias senhas de vocês, nossas e de todo mundo aqui, já estejam disponíveis. O que impede coisas piores de acontecer, muitas vezes, é o segundo fator de autenticação, que não é o SMS, porque SMS e números de telefone podem ser roubados, tá? São exatamente isso, é um outro fator de autenticação. E aí é isso, eu queria deixar essas referências para que vocês possam buscar, baixar, né, e acompanhar depois. E, como eu disse, eu acabei falando demais, é porque eu abri e eu estou fechando. Mas pelo menos aqui do que a gente tinha imaginado trazer para vocês nesse primeiro momento, era isso. Não sei se a Paula tá por aí ainda, deixa eu dar uma. Tava vendo se Opa. mais o Norton ou o Ivan iam falar alguma coisa. Bom, pessoal, olha, eu até entendi o que vocês falaram, que é o mais incrível de tudo. Sucesso! A proposta hoje era Era exatamente não essa, né? descer num nível. O ponto é que qualquer pessoa que viva aí, né, vivencie o mundo corporativo, conseguir se associar um pouco, né, do que a gente queria trazer. Foi Você vê como faz excelente. parte do dia a dia, né? De todo mundo já, essas questões de segurança. Ninguém tá porque mais a a gente salvo, ouve. assim. Não, e eu tenho que conversar muito com o Marlon, né, que é a nossa TI, porque eu acho que o meu Avast, ele é esse gratuito aí, então fiquei um pouco preocupada. Mas quero agradecer imensamente, de verdade, a oportunidade de ouvi-los, vocês terem aceito o convite, é um prazer para a Nordem lidar com vocês. A Amanda eu ainda não conhecia, mas agora acho que a gente vai virar grandes amigas aí, porque eu adorei a forma como vocês explicaram. O pessoal acabou tirando dúvidas aqui ao longo, né? Então a gente deixou o chat liberado, que a gente nem ia fazer, mas funcionou super bem. Vamos fazer então o sorteio, já fizemos, tá? De 2 kits da Nordem. Eu vou deixar aqui, Marlon, bota seu e-mail no chat para que as pessoas possam entrar em contato com você, porque é o Marlon responsável, porque ele é TI, ele é diretor de marketing, ele faz várias coisas, sabe, pra gente. Então, Multiuso, né? né, cara? Todos nós, cara. Olha, eu não sou até cicerone de evento, hostess, a gente aqui faz de tudo. Quem foi sorteado foi o Cícero Bedani, não sei se ele está por aí ainda, e o Márcio Rodrigo de Paula Nascimento. Se vocês Parabéns, pessoal. estiverem por aí, vocês ganharam um super mega lindo kit, que é de verdade concorrido, tá? A mochila, nosso copo, tudo escolhido por nós, autossustentável, espetacular. Mais uma vez, olha, só elogios, muita gente aqui pelo meu WhatsApp também mandando diversos comentários. Agradecer a vocês de novo, muito, muito obrigada, foi um enorme prazer. E avisar a todos que essa palestra depois vai estar disponível no site da Nordem, tá? Então, o material vai estar liberado lá dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui o nome de novo de quem foi, não sei se já falaram com você aí, mas do Cícero Bedani. Opa, peraí que saiu aqui. Bedani. E o Márcio Rodrigo Nascimento. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenham uma ótima noite. Parabéns de verdade pela palestra, uma sinergia sensacional entre vocês três aí, viu? Legal, Obrigado pela oportunidade. Obrigada a Obrigado, vocês. pessoal. Pô, turma, só pra gente fechar, se quiser encerrar a gravação, mas eu vi que tinha algumas dúvidas que conforme foram passando, eu não sei se a gente resolveu tudo. Eu deixei meu perfil aí no LinkedIn para vocês, se alguém quiser se conectar e fez a pergunta, não se ficou com alguma dúvida, mas quiser ir tratando depois, porque eu não vou interromper o horário de ninguém, que são 7 horas agora. Mas aí fiquem à vontade. Muito obrigada pela oportunidade, tá? A Paula, o Marlon tá aí também. Obrigada, Amanda, Norton. Obrigada, Ivan. Gente, Uma honra, ótima pessoal. noite pra Obrigado. todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.